Oferecimento Sesc. Para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais um bloco de entrevistas aqui no GJR. E recebendo mais uma vez, né? Nosso convidado já reincidente aqui, né, Cabelo? Vitor Casola, veterinário, empresário. Novamente, muito bom dia, Vitor. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelo. Bom dia, ouvintes. Nosso consultor, né? Nosso consultor. Bom dia, bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo certo. O que trazes para nós nesta quarta-feira? É tipo o coelhinho da Páscoa mesmo, né? Que traz pra nós, né, doutor? Porque a gente tava falando fora do ar e, brincadeiras à parte, vem a Páscoa aí, né, doutor? E tem uma situação que é o chocolate, que a pessoa, pô, família, aquela coisa, ovo de Páscoa pra tudo que é lado, tem gente que tem cachorro, gato, porquinho da Índia e tudo mais. Qual que é a probabilidade de alguém querer dar chocolate pra pet? Qual que é a probabilidade disso fazer bem ou mal pra um pet? Então, a probabilidade é altíssima, né? Sempre. Então, até conversando sobre a pauta de hoje, né? Eu achei interessante a gente conversar porque já dá tempo para as pessoas, para trazer informação para as pessoas, para elas se prepararem, né? E principalmente, muitas vezes não são os adultos, mas são os filhos, né? Então, ganha um chocolate, cai no chão, dá pro cachorrinho, pro gato. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com a questão do chocolate, né? Principalmente pelo fato dele ser tóxico. Então, o chocolate, né? Ele tem uma substância que é teobromina, tá? É uma substância que tem no cacau. Então, o chocolate puro, digamos assim, aquele chocolate meio amargo, quanto mais puro, mais tóxico ele é pros cães. Isso aí, pior, ele é pior. No caso, tipo, que a gente hoje enaltece, quando o chocolate é muito bom, pro animal é pior ainda. É pior ainda, né? Então, o que acontece? O metabolismo deles não consegue eliminar essa substância. E tudo que o metabolismo não elimina, ele intoxica, né? Então, chocolate, medicação, qualquer substância, né? Então, isso acaba intoxicando e problemas sérios acontecem. Todo o período de Páscoa ali sempre tem emergência. Tá, e tipo, Deus que me perdoe, tomara que não aconteça, mas pode acontecer, uma criança pequena, o pai avisa, não dá, mais aquela coisa do meu irmãozinho, que eles brincam demais, dá. Qual que é como que a gente faz pra saber se o animal ele passa mal em que sentido? Tipo, um cachorro, um gato, como que os sintomas, por exemplo? Então, principalmente, né, a gente vai começar a observar a mudança de comportamento neles, né? Eles podem ficar mais acelerados, mais agitados, eles podem aumentar a frequência cardíaca também, eles podem dilatar a pupila, né? Podem ter tremores, tem casos que chegam a convulsão. Né? E claro, aquela clássica diarreia, né? Muitas vezes diarreia com sangue, que nos pets a gente não pode brincar. Teve diarreia com sangue, corre pro veterinário. Isso com independência se comeu com chocolate ou não, né? Exatamente. E antes de mais nada, suspeitou que comeu chocolate, leva pro veterinário. Não espera acontecer. Não sei se comeu, se não comeu, eu não sei se eu levo, não tá tão ruim, mas daqui a pouco começa a piorar e é um caminho sem volta. Encontrou aquela embalagem de bombom meio ruída, já assim, meio aberta com as marcas de mordida. Exatamente. Tem uns que são metidos, né? Eles vão lá, eles são... Eu tenho uma branquinha lá, cara, que ela é resgatada das enchentes, não dá pra deixar nada. Que ela vai lá e limpa tudo. O próprio chocolate, o chocolate mais puro, né? Ele é muito pior do que o chocolate branco, que a gente diz que nem é chocolate, né? Certo, né? Então ele seria menos danoso, mas claro que a gente não vai dar pra um pet, né? Sim. Até sobre essa questão, né, doutor? A gente vê muita gente que ainda dá comida pros seus pets e tudo mais. O que hoje, com a industrialização dos alimentos, molho de tomate, essas questões, o que se pode dar e o que não se pode dar para um pet de comida? Tem gente que é acostumada a dar, o cachorro come osso, eu tenho cachorra que ficou na casa do pai, eu sempre brinco, né, que eu terceirizei a minha cachorrinha, porque acabou ficando na casa do pai, que eu fui morar em apartamento e tudo, e aí eu vou lá todo dia ver a Judite, minha salsicha, e aí, tipo, às vezes quando ela se atraca num osso, né, o que pode, o que não pode dar nesse sentido para um pet? Então, eu sempre recomendo a gente
dar a ração como base alimentar, né? Na A ração, base sempre vai ser a ração. a ração, né? Então a ração é uma boa base alimentar, sendo uma boa ração, né? A gente, claro, não vai usar de base alimentar uma ração ruim. Então a gente tem que, né, também consultar um médico veterinário e entender qual é o alimento para aquele pet em específico, né? Muito individual. A partir daí a gente vai entender que tem alimentos que a gente pode e que a gente não pode, né? O que eu sempre recomendo? Coisas naturais, né? Até mesmo a própria carne pode dar, mas não a nossa temperada. Tem que ser uma preparada para eles, né? Menos sal. Ou seja, aquele sem resto sal, de churrasco, sem sal. então, Aquele que osso, ficou na aquela tábua. costelão não é bom porque eu dei pra Judite. Nem claro. pensar. Aquela carne Nem mais pensar. gordurosinha, picanha que ficou na Rapaz. tábua ali esfriando, depois pros Vai, vou cachorros ter que avisar pra Judite que acabou veneno. o costelão final Acabou, pra ela. cortaram o costelão da Judite. E ela rosna, cara. Ela rosna. ela ficava... O meu gato lá em casa, ele não pode ver as crianças abrir o danoninho, que ele fica Ele louco. gosta. Ele adora lamber. Daí a gente às vezes deixa lamber o finalzinho do potinho e tal, né? Também é uma coisa que a gente imagina que deve ser danosa, obviamente, né? Não é recomendado, né? Industrializado eu não recomendo, né? Pode dar fruta, né? Só não a uva e o abacate, que são tóxicos. Claro, a uva em mais alta quantidade, mas vamos evitar, né? Alguns legumes também, chuchu, eles gostam geralmente. Cenoura. Né? Cenoura, brócolis, tem uns que comem brócolis. Pode, tá? Agora a gente não pode dar o nosso resto de ração de comida. E a ração tem que ser controlada, né? Sempre controlada, sempre de boa qualidade para eles. Isso a gente tem que cuidar muito. Quanto à questão do churrasco, a gente tem uma informação, né? A gente tem uma alta incidência de pancreatite por cães que comem churrasco, né? O nosso resto de churrasco ali. Então, sempre recomendo não dar, porque é uma comida muito pesada para eles. Esses dias só. aconteceu a gente tava na casa de um amigo meu, ele tem um American Terrier, coisa mais linda o cachorro. A gente tava e aí sobrou um pouco de carne em cima da bancada. E a gente foi conversar, ele foi nos levar até o carro, abrir a porta e a gente conversando e ficamos conversando uns 5 minutinhos depois de um jogo de futebol. E ele voltou, ele só mandou no grupo do WhatsApp: pá, não vai ter carreteira. Já era carne. O cachorro Vetou. foi e fez, né, cara? Esse momento de bobeira, dependendo do cachorro, tem que cuidar também, né? E na Páscoa isso aí é muito comum, porque tem chocolate em todo canto, né? Então, se eles já são acostumados com a comida, imagina o chocolate ali, que bem dizer, não é novidade, mas é algo que não é tão frequente quanto a comida, né? Sim. Ó, o Djalma Couto aqui tá te mandando um abraço. Abraço pro Djalma, parceiro. Grande Djalma Couto. Doutor, outra questão, a gente tá começando agora a chegar ao friozinho, né? E os pets também, como nós, também tem alguns cuidados específicos, principalmente questão de pele, né? A gente vê, por exemplo, muito cachorro, principalmente gato, acho que menos, né? Usar roupinha e tudo mais. Quais são os principais cuidados que tem que ter nesse momento? Então, agora começa o frio e a nossa região aqui, principalmente, é uma região muito úmida, né? Tá sempre chovendo. Agora, nessa época, a gente tem que cuidar muito dos nossos pets em relação à questão da umidade mesmo. Então, manter eles secos, né? Aqueles pets, principalmente os que vivem na rua, não deixar eles expostos a temperaturas baixas e a questão de chuvas, né? Então, hoje choveu muito, hoje não tá legal, bota na garagem, bota em algum outro local, mas não deixa na casinha na rua, né? Se possível. Ou a casinha bem protegida, que ele não fique indo e voltando, né? A gente tem tem doenças de peles aí, fúngicas, principalmente nessa época, né? Que são muito comuns, né? Em relação à nossa temperatura aqui. Então, manter o pet seco, né? A questão dos pelos, né? Não vai fazer uma tosa agora, né? Se vai começar a esfriar muito, não faz uma tosa se ele vai ficar na rua, né? Então, deixa o pelo bonito, aparado até certo ponto, né? Mas com ele cuidado nessa questão também, né? Vai ser importante. Cães com pelo muito denso também a gente tem que cuidar muito, porque muitas vezes fica a umidade ali e isso vai predispor a dermatites, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E claro, é interessante, né? Tá começando
a mudar a estação, leva o pet pro médico veterinário para ele dar uma avaliada para ver se tá tudo certo. Aí começa essa fase mais crítica de temperatura, digamos assim. As pessoas ainda têm muito, né, aquela ideia, assim como a gente, né? Com a nossa saúde. Com a nossa saúde, de procurar só quando tem alguma incidência, né? Sim. De não fazer as consultas regulares, de ver se tá tudo bem, né? É muito comum, e eu sempre falo que eu trabalho com a medicina veterinária preventiva. Né? Então, eu trabalho para evitar ao máximo que eles fiquem doentes. Né? Então, como é que é isso? É vacina, é check-ups anuais, nos check-ups, né, exame de sangue, hemograma, um bioquímico, avaliar função renal, função hepática. São doenças silenciosas e quando elas aparecem, geralmente é tarde. Ou geralmente a gente vai ter muito trabalho para conseguir recuperar. Doença renal, por exemplo, não tem cura. Tem um controle, a gente vai tentar ir levando o paciente, né? Estabilizando, mas geralmente, a maioria dos casos não tem cura, que nem o ser humano. Então, é muito importante. E as pessoas, eu noto que elas não dão importância para isso. Os meus clientes, né, eu sempre educo desde a primeira vacina. Então, eu gosto de fazer o acompanhamento. Eu não gosto de chegar um paciente lá na clínica, vacinei aqui e tá tudo certo. Não, eu gosto de ter o paciente para mim como se fosse meu. Chegou lá, vacinou, vamos ver check-up, vamos ver vermífugo, antipulgas. A gente controla lá na agenda também, daqui a um ano tem que fazer vacina. A gente vai lá, a gente lembra, a gente tá sempre em contato. Por quê? Porque a minha preocupação é nesse paciente viver mais e viver bem, né? Então, a gente precisa da educação das pessoas e que elas trabalhem junto conosco para que isso aconteça. Perfeito. Muito legal, boas recomendações, né? A gente tá sempre aí trazendo o que é útil e importante para o nosso ouvinte, né? E hoje, mais aí um bate-papo bem legal com considerações fundamentais, não só alimentares, né? E os outros cuidados aí que o Dr. Vitor Casola trouxe para que os nossos ouvintes que tenham pets saibam como lidar com essas tantas situações aí, né? Então não deem chocolate pros seus Em resumo, bichinhos. né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né, doutor? Senão vai me ver lá na clínica. Isso aí. E dar uma passadinha sempre preventiva, né? Pra antes, né, de estourar os problemas, pra estar sempre com o check-up aí dos pets em dia. Obrigado, doutor. Até a próxima. Volta sempre. Eu que agradeço a parceria de todos. Um bom resto de semana, uma ótima semana aí. E nos vemos na próxima. Com Em breve certeza. estará aqui de novo. Até a próxima. Valeu. Um rápido intervalo na sequência. A gente volta pro último bloco do Grande Jornal Regional desta quarta-feira. Grande Jornal Regional.